Cara, recentemente eu tive que fazer um trabalho de consultoria que eu tinha que ler uma série de bulas medicinais numa determinada empresa que mexia com, óbvio, medicamentos, e eles estavam criando um chatbot que, ao consultar via reg essas bulas, teriam que informar o paciente as informações corretas. Então, uma baita de uma responsa, porque se tivesse uma vírgula errada ali nesse bot, fazia com que as informações de bula não estivessem mais, digamos, confiáveis, por assim dizer. E qual que era a pior parte? Nem era essa. A pior parte é que os arquivos PDF das bulas, elas tinham várias colunas, tabelas complexas e informações de símbolos que faziam com que as ferramentas tradicionais, a tipo Markdown, que é da Microsoft, que seria no caso essa daqui, trouxessem para mim informações que dariam para jogar no lixo. Então descobri esse projeto aqui, o Docklin, que é uma ferramenta em Python que basicamente ela faz milagres. Eu vou explicar para você. Ela é mais que um simples processador de textos que transforma qualquer formato em Markdown. Ela faz muito mais do que isso. Ela tem dentro dela pipelines de execução, OCR, e inclusive tem um sistema de LLM, no caso o Llama Index, que ele vai fazer o parser disso e não vai gastar um centavo da OpenAI ou essas outras LLMs que são providers comerciais. Então, nesse tutorial eu vou mostrar para você como que você consegue utilizar o Docklin desde um simples script como esse até um script mais complexo que eu mesmo fiz, que lê toda uma pasta de documentos e sai processando isso em Markdown, deixando prontinho para você colocar isso dentro do Supabase, dentro desses bancos de dados vetoriais. No caso, eu utilizei o Pinecone e colocar isso dentro de um workflow N8N para o cliente ficar consultando ali dentro do chat, beleza? Esse tutorial aqui que eu vou mostrar para você é um nível um pouco mais difícil, porque ele utiliza códigos em Python, mas eu vou deixar tudo isso daqui baixável em forma de download de zip para você reproduzir. E eu também não espero que você seja um programador Python avançado, então tudo que a gente vai fazer aqui é o mínimo do mínimo e a gente não vai ficar entrando em explicações muito técnicas. Tudo que eu peço para que você acredite no que eu estou digitando aqui e que a gente possa focar nos resultados e não nos porquês. Ah, por que que eu tenho que colocar o print, cara? Porque sim. Beleza? Segue aqui comigo que eu prometo que eu vou tentar facilitar e utilizar os meus 25 anos de programação nos últimos 10 ensinando pessoas ao seu dispor agora. E assim, vamos dividir aqui o tutorial em algumas partes, ok? Nessa primeira parte aqui que eu vou fazer com você, a gente vai criar o aplicativo simples utilizando Docklin e Python. Você pode fazer isso utilizando o seu terminal, pode fazer isso utilizando o cursor, ou simplesmente você pode baixar isso daqui e tentar executar na sua máquina. Também vou deixar ele em formato de Docker ou alguma coisa do tipo, para que possa, enfim, ajudar na sua vida, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar, no caso, um diretório de trabalho. Eu vou colocar aqui, ó, Docklin, YouTube, Docklin, você vê que já tem várias coisas aqui. Docklin e YouTube, tem vários aqui. Então a gente vai colocar aqui, no caso, vou chamar o meu editor de código, e aqui a gente vai colocar um arquivinho chamado main.py, que é o arquivinho que vai receber, podemos assim dizer, o nosso código. E para iniciar, eu vou colocar aqui o que? Esse código aqui, beleza? Que é um código que ele vai tratar, no caso, o nosso PDF. Vou colar aqui, beleza? E o que que ele vai fazer? Só recapitulando algumas linhas aqui para a gente também não começar totalmente do zero. Então aqui ele está importando a biblioteca, aqui ele está pegando um arquivo de fonte, que no caso ele está lendo via HTTPS um arquivo que é um PDF de um artigo, ele abre o converter, que é uma das bases do pipeline de execução do Docklin, depois ele faz a conversão de um source e depois ele printa o resultado. Bastante simples. Beleza? Aqui, para a gente poder executar e fazer as instalações, eu vou utilizar um novo aplicativo chamado UV, que é um aplicativo que, de certa forma, substitui o Pipe, ou PIP, que como muitas pessoas dizem, certo? Então aqui eu vou subir um ambiente virtual para a gente trabalhar, e aqui eu vou utilizar uv.install.
beleza? Aqui no caso é o UV run main.pni. Vamos lá, aqui ele está solicitando, falando que não conseguiu, então a gente vai colocar aqui UV pip install. Aqui, pipdoc install docking, beleza? Eu estou acostumado com o pip e às vezes eu dou uma rateada no UV. É uma coisa nova para mim, mas beleza, vamos lá. Então ele está falando aqui que depende de mais algumas coisas. Vamos pedir para ele, no caso, rastrear. Nada como bom Google UV add docking, beleza? Então aqui ele está comentando só mais um erro. A gente vai colocar aqui ó, UV init e finalmente UV add docking. Daí ele vai baixar e vai colocar toda a biblioteca do docking. Por que é importante você utilizar o UV? Porque o UV ele vai baixar as dependências, vai buscar executáveis, porque lembre-se, o Docklin ele não faz somente uma leitura e uma tradução para Markdown simples, ele tenta rodar ali ferramentas de LLM, fazer OCR avançado, até um ponto que você precisa tomar cuidado, que eu estou fazendo esse código aqui meio no freestyle junto com você, até por isso peço desculpa, às vezes dá uma rateada, mas ele até consome bastante memória. Meu computador tem 16 GB de memória e alguns documentos ele não conseguiu processar porque acaba, enfim, a memória para ele poder fazer, beleza? Então ele colocou aqui e fez a instalação de todos esses caras, voltando para o meu pequeno e simplório editor, tenho então esse resultado aqui, beleza? E aqui agora nós iremos executar. Então vou colocar aqui, ó, uv run main.py. Então ele vai executar aquele código, vai baixar, vamos ver o resultado aqui. Vamos só consultar a quantidade de memória que ele está fazendo. Então abrir o aplicativo aqui de verificação. Então veja que ele está gastando aqui, no caso, 1.8 GB, já passou para 2 GB de memória RAM e está gastando 23% de CPU. Se você pegar aqui a minha GPU, que é uma RTX 3050, até relativamente simples, ela está aqui mediano aqui, uns 50%, e está consumindo aqui bastante memória do meu processador, beleza? Aqui ele já terminou. Então veja que ele pegou todo o arquivo, que é um arquivo de artigo, um PDF bastante complexo, e transformou em Markdown. Ele fez o que era necessário ser feito. Então a gente vai colocar aqui uma verificação, só para a gente pegar o link e clicar aqui, beleza? Vamos ver se eu consigo clicar. Meu terminal não deixa eu clicar, então eu vou pegar e vou copiar. Aposto que vocês ainda não conhecem um programador que utiliza um editor de código via console. Eu utilizo, chama NeoVim, para quem estiver interessado. Então isso aqui é o PDF de interesse que a gente colocou. Veja que é um PDF extremamente avançado. Ele tem algumas tabelas, bastante coisas aqui. Então eu vou até solicitar, no caso, no meu NeoVim, pedir o seguinte: create a output on text for print instead. For print, só isso. Ele vai conseguir fazer. O que esse cara aqui faz? Esse carinha aqui, ele é um sistema de auxílio que roda IA aqui para poder produzir código. Então vou colocar aqui yes, ele vai prosseguir. Isso daqui basicamente é o que o Cursor faz te cobrando $20, só que aqui eu utilizo de graça, beleza? Então aqui ele está colocando o result, convert, e eu vou colocar aqui, ó, output to file. Esqueci de dizer o principal. Você precisa escrever em inglês, eu nem sei, não sou tão bom assim em inglês, você está percebendo se você é melhor que eu, mas você pode colocar também em português. Então veja aqui que ele colocou, no caso, o output, e ele colocou então qual é o nome do documento, e olha só, ele está ainda executando aqui, vamos ver ele fazer a mágica. Então ele agora vai pegar o file name, que ele está colocando aqui através de source, vai dar um output file com o próprio arquivo Markdown, beleza? Vamos salvar esse cara, vamos fechar essa janelinha, e aqui eu vou rodar de novo o comando uv main.py. Ele vai ter que fazer aqui, só que em vez dele, enfim, colocar a saída na tela, ele tem que colocar essa saída aqui no arquivo pra gente. De novo, ele deve estar consumindo um monte de memória, você pode ver aqui que ele deve estar consumindo por volta, de novo, de 2 GB de memória. Isso para ler um arquivo simples de artigo, mas lembre que eu disse que ele não vai ler apenas os arquivos Markdown de qualquer jeito, mas vai passar o OCR, vai fazer pipeline, vai fazer uma série de coisas.
beleza? Então veja que ele converteu aqui o arquivo .md. Vamos dar uma olhada e vamos comparar. Então, primeira coisa, veja só que interessante. Ele já começa a colocar aqui marcações e já começa a colocar as coisas todas em Markdown. Só que eu estou mais interessado mesmo em saber como que ele resolveu problemas de tabela. E ele conseguiu resolver bem. Se a gente for lembrar, existia uma tabela bastante complexa no final, que é essa tabela aqui, que por conta do meu editor de texto, vamos tentar deixar numa letrinha menor, é menor que eu posso essa, só para a gente ver a tabela formatadinha, veja que ele conseguiu colocar uma tabela até bastante razoável, que seria o equivalente a essa tabela. Ele conseguiu ler, ele conseguiu fazer duas colunas. Cara, isso daqui o Markdown não faz de jeito nenhum, nem a pau. Então ele conseguiu colocar aqui as coisas que eu considero bastante razoáveis. Eu estou deixando assim zoom out só para a gente poder ver no geral a formatação. Texto, a gente precisa verificar, beleza? E depois bater se realmente o que ele está colocando aqui no output é o que está escrito no PDF. Por razões óbvias, eu não vou fazer isso com você agora, senão a gente vai ter que ficar batendo aqui artigo e eu não quero fazer isso. Um outro artigo também que ele trouxe aqui pra gente, quer dizer, que eu selecionei aqui pra gente fazer, é o artigo do Chain of Thought, que é um modelo de Prompt Engineer, que eu vou copiar aqui, vou colar agora nesse local, e aqui a gente vai fazer para o próximo. E até agora, a gente nem entrou ainda em conceitos de, digamos, de conversão, utilizando o N8N e coisas afins. Tá? Vou colocar aqui de novo o main, vamos verificar aqui com o meu btop, terminou bonitinho e ele converteu mais um arquivo. Vamos dar uma olhada nesse arquivo, é o 11903, 11903. Então veja agora que ele trouxe aqui pra gente e ficou dando uma olhada assim por cima, ficou muito bom. Eu sempre dou o zoom out, eu já disse, porque eu gosto de ver as tabelas. As tabelas ele sempre dá problema. Por quê? Eu estou interessado principalmente, estava vendo meu YouTube aqui enquanto ele processa, eu estou interessado, obviamente, em como que ele resolveu isso daqui, ó, Standard Prompt. Então eu vou buscar aqui, ó, barra Standard Prompt. E olha só, poxa vida, ele não colocou nada aqui, então ele não conseguiu detectar. Ele colocou aqui o Model Output e o Model Input. Onde está o Model Input? Model Input. Então ele conseguiu algumas coisas aqui, não outras. Vamos ver. De tudo ele não saiu tão errado que ele conseguiu colocar isso daqui. Aqui temos na introdução, mais algumas coisas e, enfim, ele teve aqui um certo sucesso. Não foi um absoluto sucesso, mas é aquilo que eu digo, não dá pra gente ganhar sempre, beleza? E tem os documentos que você precisa passar. Um próximo documento que eu vou colocar, que é um documento de bula, tá vendo? Então os documentos de bula, como eles são dobradinhos, às vezes eles saem para impressão desse jeito. E daí, cara, a gente que tá lá no, digamos, no front de batalha, fazendo com que eu tenha que fazer as coisas funcionar, a gente se ferra um pouco. Então vou colocar aqui em Development, vou colocar aqui, no caso, Docklin YouTube, e vou salvar o arquivo aqui chamado bula.pdf, beleza? A bula.pdf, ela vai ser o arquivo agora de input. Em vez de ser um arquivo em que eu vou usar o HTTP, eu vou comentar esse source, vou escrever aqui, ó, source igual ponto barra, e vou chamar isso aqui de bula.pdf. Vou salvar e vou mandar executar de novo. Lembrando que eu nunca fiz isso, tá certo? E daí, no caso, agora, eu não sei como é que vai ser o comportamento do meu computador. Bom, converteu, nem sei o que deu, para ser bem sincero, porque ainda não fiz isso. Então ele colocou aqui e colocou as informações. Mas o que eu estou particularmente interessado é como que ele conseguiu resolver a parte de 3 colunas. Eu testei com 2 colunas, ele funcionou bem, mas veja que aqui ele já não conseguiu funcionar, porque eu não sei porque ele foi para o 6. O 6 é esse cara que está aqui. Então veja que ele do nada meio que passou para o início o 6 e deixou as informações meio bagunçadas. Então, para essa bula aqui em específico, ele não funcionou muito bem. Eu também não esperava que ele iria funcionar com uma certa qualidade, porque, sinceramente, fazer isso daqui funcionar é muito difícil. Eu consegui fazer funcionar com 2 colunas. Como os artigos, em grande maioria, já acertam 2 colunas, meio que eu acho que o modelo foi treinado para isso. Mas não custa nada tentar e não custa nada também avisar o seu cliente, já que você vai ter que dizer para ele que, e até colocar isso em contrato, que talvez nem todos os documentos que ele quer converter para, digamos, RAG, deixar isso disponível para identificação,
possa dar certo. Um ponto a mais que você deveria considerar no seu contrato de prestação de serviço. Agora, qual seria o próximo ponto, então? Acredito que no nosso programinha não saia muito disso. Só vou dar uma última melhorada e vou pedir aqui para o caso o Avante fazer o seguinte, que é o plugin de... Como é que o pessoal chama? De vibe coding. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que vibe não combina muito, mas o meu gerador aqui, beleza? Então vou colocar assim, read file from input directory and output to output directory. Coisa do tipo, tá? Então você não precisa ser exatamente um professor de inglês para dar as ordens aqui. Por que que eu gosto de dar as ordens para a IA fazer o código e as ordens em inglês? Porque a maioria das documentações das coisas estão em inglês e a tendência é que ela entenda. Até meus prompts são feitos em inglês, a maioria das vezes eles são entendidos melhor, beleza? Então ele está pedindo aqui para criar o diretório input. Colocar aqui yes. Aliás, se você quer ser programador, se você quiser descobrir um pouco mais sobre o meu setup, só colocar nos comentários que a gente pode fazer um vídeo de como que é o meu ambiente de programação, linhas de código, beleza? Vamos terminar aqui? Então, terminou com sucesso. Então agora o que que ele está fazendo? Veja que o input dir agora se chama input e o output dir se chama output. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar os documentos para lá. Então vou colocar aqui agora o docling YouTube. A gente vai colocar aqui o Bula, só Bula PDF, né? No caso, os outros arquivos, eles são arquivos que ficaram na rede e a gente vai baixá-los. Coloquei dois, coloquei o artigo, que é aquele artigo do COT, e o Bula. Beleza? Agora a gente vai rodar. Como foi a IA que gerou o código, eu não sei exatamente se ela vai funcionar, mas não custa nada. Vamos colocar o main.py aqui, vamos ver. Está convertendo primeiro o arquivo input, arquivo.pdf, que é o arquivo do artigo, desculpa, é o artigo, beleza? Eu tô gravando o vídeo já são 21h38, então já tô meio zureta de sono, eu acordo bem cedão. Então se eu der uma rateada aqui de novo, você me desculpe. Torrando minha plaquinha de vídeo, 99%, e ele tá colocando aqui 2.2 GB de memória de consumo, beleza? Definitivamente, esse é um processo que você não deve rodar numa VPS. Por que que você não roda isso em VPS? Porque se você tiver que alugar VPS com placa de vídeo, VPS com muita memória, etc, pode ficar caro. Daí já vale a pena você usar esses serviços cloud, que são serviços específicos para isso. Ou então alugar uma máquina propícia para IA. Veja que agora ele rodou aqui no output, ele colocou o artigo.pdf e o bula.pdf. O que que você tem que fazer agora na sequência? Veja aqui, vamos pensar aqui num fluxo de execução. Primeira coisa que você vai fazer, como um cara que vai criar uma solução dessa para o cliente, é rodar o docling, que aqui já está ok. Por que ok? Porque a gente rodou e transformou os arquivos PDF, até os PDFs mais complexos, em Markdown. Por quê? Ele troca PDF, que é um tipo de arquivo digamos, ele não é muito entendível pela LM quando você vai fazer o ragging, para um arquivo MD, que é texto puro, plenamente entendível. Beleza? Número 2, upar, ou melhor, subir os markdowns para o Vector Store. Pode ser um Pinecone ou um Supabase. Por quê? Porque esses dois aqui são os dois tipos de banco de dados mais utilizados para que eles possam ser integrados ao N8N. O N8N tem integração nativa, então não queira ficar inventando outra coisa, ok? O Supabase, teve até uma pessoa que perguntou no canal, ele utiliza o Postgres, que utiliza o PG Vector como engine, beleza? Então, se você quiser utilizar uma possibilidade open source rodando na sua máquina, utilize Postgres com PG Vector, ok? Número 3, construir o bot lendo do Vector Store e fazendo o rag. Agora, o que que acontece? Tem um ponto aqui que até foi um pouco curioso. Eu coloquei aqui dois arquivos convertidos, que um é um artigo, tipo de IA,
e outra é uma bula de remédio. Então não foi até um bom exemplo que eu coloquei aqui, porque eu utilizei esses dois arquivos PDFs para que a gente pudesse testar formatos, mas o ideal não é você ficar misturando tipos de arquivos, tipos de assuntos diferentes. Por quê? Imagine você fazendo um prompt para ele responder perguntas. Como é que você conseguiria especificar que tipo, olha, responda bula, sendo que tem artigo científico no meio, mas a minha expectativa aqui é conseguir rodar esse ponto 1, que é mostrar para você uma outra perspectiva, até porque o ponto 2 e o ponto 3, eu já tenho aqui conteúdos bem avançados no canal. Então você pode consultar depois os outros vídeos, que eu, aliás, vou deixar aqui na descrição, e daí você pode também aprender com um pouco mais de calma. Sem contar que a gente tem o nosso curso, aqui Smart Dev Academy, que também tem muito mais profundidade nesse tipo de assunto, até porque aqui no YouTube já estou gravando há 20 minutos e em 1 hora, 2 horas, 3 horas eu não consigo falar por completo todos os tópicos aqui, porque a gente tem uma limitação de tempo, beleza? Então vamos agora para o ponto 2, subir os arquivos Markdown para o Vector Store. Estou aqui no meu fluxo vazio. Primeira coisa que você precisa entender, esse fluxo aqui do N8N que vai subir os arquivos para o meu Vector Store e depois vou utilizar um robô, ou no caso, um agente de IA, para poder interagir com esses documentos, ele tem duas grandes principais trilhas dentro desse fluxo. Trilha número 1, subir conteúdo. Trilha número 2, receber requisições de chat, processar isso junto com a IA, junto com os conteúdos, e responder para o usuário. Quando eu vou carregar esses arquivos Markdown, que são os arquivos que eu acabei de processar, junto contigo aqui com Docklin, eu preciso escolher um lugar ou um storage, que serão o local que os arquivos ficarão armazenados, em que o N8N vai puxar esses arquivos e vai depositar dentro do Vector Store, fazer essa transferência, beleza? Precisa ter algumas características importantes esse local em que você vai armazenar. Eu vou utilizar o Google Drive. Por quê? Já exemplificando. Porque com o Google Drive eu tenho uma facilidade de não ter que ficar pagando serviços como o S3 e coisas desse tipo. E número 2, ele é super acessível para o nosso cliente. Então, o cliente que vai abastecer esses arquivos frequentemente, e claro que a gente está trabalhando aqui com Docklin e tal, etc. Então, a gente pode fazer esse fluxo um pouco mais completo, mas no geral, o que que eu faço? Eu deixo sempre no Google Drive, porque assim o nosso cliente vai jogando lá os arquivos Word, PDF, etc. E o N8N tem uma boa integração com o Google Drive. Por isso, eu vou entrar aqui no meu Drive, vou criar uma nova pasta. E aqui a gente vai colocar Docklin YouTube, beleza? O meu Drive tá uma zona. E a gente vai aqui, então, jogar eles para cá. Vou entrar aqui no Docklin YouTube, Output, vou jogar os dois arquivinhos para cá. Lembre-se daquilo que eu falei, eu estou misturando artigo científico, artigo de IA com bula de remédio. Não faça isso em contexto de reg, beleza? Mas você já entendeu. Então temos aqui ó, os dois arquivinhos. O que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa, eu preciso aqui rodar um trigger manual para que eu consiga disparar algum processo. Aqui eu vou chamar o meu Google Drive que vai fazer um read files. Então ele vai fazer um search files em folders, ok? No caso aqui eu quero fazer um search. Eu quero fazer um search para o file folder name e aqui ele vai fazer um query. Nesse caso aqui eu vou fazer isso dentro de uma folder específica, que é a folder do Docklin. Só que aqui no meu caso, o meu Google parou de sincronizar, a gente vai sincronizar ele. Sincronizados, aqui a gente vai colocar então o Docklin, vamos ver se ele acha. Tá difícil, meu filho. Docklin YouTube. Beleza, então vou fazer um filtro dentro dessa folder. E o que eu quero buscar aqui, qualquer coisa, .md. Vamos dar um execute step e veja que ele retornou dois arquivos aqui. Então ele retornou o bula PDF e o artigo PDF. Beleza? Como ele retornou dois pontos aqui, o que eu vou fazer? Agora aqui no Drive, eu vou fazer então o download desses arquivos. Quais arquivos? Esse arquivo aqui que eu estou puxando. Por onde? Pelo ID. Então eu puxo o ID que o próprio Google Drive está trazendo aqui para mim.
Nesse caso, eu dou um execute step de novo. E o que que ele vai fazer? Ele vai jogar o conteúdo do arquivo de download para esse nome aqui, ó, data. E o que que eu faço aqui então? Eu faço uma extração de arquivo. Então a gente vai colocar aqui, ó, text classifier, aqui, ó, extract from file. Então o que que eu vou extrair aqui? Eu vou extrair from text file, beleza? Cliquei aqui. O que que eu quero extrair? Porque esse tipo de arquivo ele está no disco do N8N. Eu quero fazer com que esse processo leia o arquivo do disco e transforme isso numa string, uma variável de leitura que vai ficar disponível aqui no nosso output. Se você for verificar agora, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer o conteúdo dos dois. Só tome cuidado porque caso o seu arquivo Markdown seja um arquivo gigantesco, igual eu tratei as coisas que eu estava trabalhando com o meu arquivo, vai ficar um pouco difícil para ele, beleza? Só precisa fazer um detalhe aqui, que nesse caso em específico, ele entendeu que é um arquivo do tipo Word. Então, o que que eu preciso fazer? Clicar aqui e falar o seguinte, ó, converta para mim o quê? E os arquivos que forem slide, Google Docs, traga então para text file, beleza? Dá um execute step de novo. Você vai ver que ele vai trazer aqui então para do tipo file, que é o arquivo de texto, para que a gente não fique aqui com problema. Minha câmera estava na frente, já peço desculpas para quem já estiver nervoso com isso. Execute step, vamos de novo. E ele trouxe aqui, ó, registrado, produzido, Eurofarma, que é a tal da bula, né? É o que a gente não gostaria de estar tratando. Mas a gente vai fazer assim mesmo. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aqui, ó, o Pinecone. Por que que o Pinecone? Porque é um tipo de vector store que eu gostaria de trabalhar. Ele tem uma conta gratuita. Eu normalmente não trabalho tanto com ele. Então vai ser legal você entender e construir coisas aqui. Beleza? Eu já tenho uma conta teste. E como que funciona o Pinecone? Eu vou logar aqui, Pinecone. Vou fazer o meu login. Acho que eu já devo até estar logado. Me loguei e quando você entra aqui no Pinecone, ele tem uma conta de nível gratuito, que ele chama aqui de index. Você cria ela e você dá um nome, por exemplo, Docklin, e a gente vai trazer aqui, nesse caso, um tipo específico que seria um tipo que é o Pinecone. Criando o seu nome, eu vou colocar teste novamente, seria Docklin, certo? A gente vai colocar aqui, ó, I'm bringing my all vectors, ou seja, você vai especificar manualmente, porque ele muda de vez em quando algumas telas aqui, eu não gosto muito. Você pode colocar autofill values from model, mas já vou passar para você aqui o que a gente vai colocar. Bom, primeira coisa, quando a gente coloca um Pine Vector Store aqui, a gente precisa puxar uma engine de embeddings. O que é o embedding? Quando ele transforma o texto para conteúdos vetoriais. E aqui você pode colocar a dimensão que você quer. Eu trabalho sempre com a dimensão 1536, que é o tamanho do vetor, beleza? Então a gente vai colocar aqui dimensão 1536 e é isso que você precisa fazer aqui. Não precisa se preocupar com mais nada. E aqui a gente vai agora criando o index. Criou o index é basicamente o banco de dados que ele vai estar utilizando. Agora a gente vem, clica aqui no botão, seleciona Docklin e o que eu preciso fazer agora com embeds do OpenAI e a sua conta, tudo direitinho. Eu puxo aqui um tipo de documento. Aqui eu vou fazer um data loader genérico e aqui o que que ele vai fazer? Eu vou puxar o text splitter para recursivo. O que que esse processo faz? Ele vai pegar um data loader de documento, ou seja, ele vai trabalhar com o documento que está chegando aqui. Esse documento é do tipo, você pode colocar tipo JSON, porque ele não é binário. Você vai dar um load all input data, ou seja, tudo que está passando para cá, ele vai ser carregado, ok? E o modo que ele vai fazer de leitura é o modo recursivo de um arquivo de texto, ou seja, a cada 1000 chunks, ou seja, pode pensar, a cada 1000 caracteres, por exemplo, ele vai subir esse bloco de texto para lá, beleza? Então vou aqui dar um execute workflow novamente. Ele vai passar por todo o processo, vai baixar os dois arquivos, ele vai extrair esses dois arquivos e vai começar a passar
ler o arquivo e vai começar a transformar todo aquele texto em unidades vetoriais. Por isso que você coloca lá o seno, cosseno e tudo mais, ok? Se você vier aqui, você vai ver namespace, você vai ver aqui, ó, 187 registros, e se você clicar aqui em Browse, você vai ver que tem vários textos aqui, ok? Inclusive com os textos do artigo. Esse é o primeiro ponto, então eu vou colocar aqui, ó, até gosto de marcar como Data Loader. Esse Data Loader é o responsável pela, é responsável pela trilha 1. Agora a gente vai fazer a trilha 2. Calma aí, que eu sou programador, não sou muito bom com mouse. Vamos lá. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer na sequência? Agora eu vou construir um chat. Agora vem a parte do chatbot. O chatbot, ele vai puxar de um chat, de um evento chat, que é o evento em que vai permitir receber uma mensagem de texto. Lembrando que eu estou fazendo um chatbot aqui que interage somente com essa tela do N8N. Existem chatbots, inclusive existe o chatbot dentro do curso chamado Convexa, que ele tem adapters. No caso aqui, ele tem um adapter, por exemplo, do WhatsApp, que utiliza o Evolution API, com sistemas de buffer, sistemas de leitura de áudio, imagem, etc., que aí sim ele passa toda a mensagem para o nosso agente, beleza? Se você clicar aqui e for olhar o agente, esse aqui é o agente que ele vai trabalhar, ok? O agente IA. No nosso caso, a gente já está utilizando o agente IA direto da caixinha de mensagem. Mas por que você faz isso? Porque você é um sacana? Sim e não. Sim, porque eu quero que você compre o meu curso, e número 2, porque não dá tempo de falar no YouTube. Ou então não dá tempo de falar no YouTube e, enfim, você entendeu. Somos adultos e você sabe bem o que eu estou falando. E agora a gente vai incluir então uma IA Agent, e aqui a gente vai colocar uma IA que vai responder um determinado fluxo, beleza? Bom, primeira coisa agora que eu vou fazer é ligar aqui um chat model, que seria o da OpenAI. Você pode escolher tantos outros. Eu vou deixar GPA for All Mini, e aqui você vai colocar então o GPA GPT for All, ou modelo da sua preferência, beleza? Memória, como a gente só quer treinar, eu vou deixar o Simple Memory, que é um tipo de memória não durável. Então, se você resetar o seu servidor, ele não vai ler. E aqui eu vou colocar, então, no caso, um Pinecone Vector Restore, que aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aquele index que a gente estava trabalhando, que é o index de Docklin, e aqui eu vou dizer exatamente o que é esse conteúdo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, Documents Contents. Se você estiver trabalhando com bula, documentos de bula e assim por diante, beleza? To user. Você pode colocar alguma coisa nesse sentido, beleza? Então, a gente trouxe para cá e o embedding aqui a gente ainda precisa utilizar. Eu vou colocar aqui da OpenAI, beleza? E aqui a gente vai colocar o Dimensions 1536, que foi o Dimensions que a gente escolheu ali. Basicamente, é isso que a gente precisa fazer. Agora a gente vai clicar aqui no OpenChat e eu vou, então, perguntar aqui, hello. Ele está processando. Veja que o meu prompt, eu usei o prompt mais simples possível, que é o prompt que veio aqui, digamos, de fábrica, que é esse prompt aqui, ó. You are a helpful assistant, que é um assistente pessoal ou coisa do tipo. Aqui eu vou fazer uma pergunta específica. Eu vou pegar o document e vou colocar aqui, ó. E a gente vai olhar aqui, ó. Informe mais sobre como isso funciona. Como é um termo muito genérico, pode ser que ele não consulte o Pinevector. Consultou. Então, ele vai ter que retornar o que o Pinecone Vector Store retornou. Então, veja, se você dá uma olhada aqui, que ele veio e conseguiu puxar o conteúdo, beleza?
do Pinecone, pegou todo, digamos, o banco de dados e, baseado nessa resposta, ele fez uma síntese daquilo que eu gostaria de saber. Então, podemos dizer que esse ponto aqui de rodar o Docklin, subir os arquivos Markdown e construir o bot lendo o Vector Store fazendo reg, e está pronto. Então, com isso daqui, o que você tem? Você tem, basicamente, então, o Docklin fazendo o trabalho, o pior trabalho, que seria ele fazer a tradução dos arquivos PDF para Markdown, e depois a parte mais simples, que vem a parte do N8N. Eu já fiz também situações em que eu peguei o Data Loader e programei isso diretamente no Python, beleza? Dá para fazer isso. Você não precisa fazer o data loader no N8N, porque muitas vezes são arquivos grandes, arquivos pesados, pode acabar ali a memória e pode acontecer algumas outras coisas. Talvez você queira ficar rodando o Docklin dentro da sua VPS, caso você tenha cacife para isso, máquina, etc. E existe esse projeto aqui, ó, chamado Docklin Serve, que ele roda o Docklin como API Service, e daí você pode colocar isso dentro do seu Docker e fazer com que ele possa rodar, tá? Conversões de arquivo, conversões de URL, tudo via RESTful, e assim você pode utilizar o seu Node HTTP sem que você tenha que ficar se preocupando com esse tipo de código em Python. Mas também, como eu disse, é um tipo de situações bastante simples que talvez não seja interessante. Nesse caso aqui, que eu tive que fazer uma tratativa totalmente diferente, pode ver que eu tive que customizar os pipelines, desabilitando o OCR, habilitando somente a tabela de estrutura e fazendo com que eu trouxesse aqui um processo muito mais completo, que ele faz o load no arquivo, depois ele faz diretamente o upload desse livro que eu estava trabalhando, esse livro médico, podemos dizer assim, que eu estava trabalhando dentro do Pinecone, e você pode ver que tem muito mais códigos aqui e possibilita muito mais liberdade. Enfim, já é a sua questão, e daí vai depender do seu nível de conhecimento, mas você viu também que não é um bicho de sete cabeças se você utilizar uma IA para te ajudar na programação. Tudo que eu estou te mostrando aqui já é um conhecimento bem mais avançado, que você também consegue dentro do nosso Smart Dev Academy. Caso você queira participar, o link está aqui na descrição. Deixe seu like, coloque seu comentário e vai me orientando que tipos de conteúdo talvez você queira ver. Eu estou numa nova fase do canal, que eu estou trazendo não só conteúdos técnicos, mas também conteúdos opinativos, coisas que eu estou trabalhando no dia a dia. Pretendo expandir um pouco mais a minha árvore de conteúdos para trazer mais informações relevantes para você e também aumentar a minha frequência aqui de vídeos no YouTube, já que eu não fico só o dia inteiro criando fluxos e tudo mais. Eu tenho negócios, eu faço gestão de pessoas, faço gestão de projetos, clientes, consultorias, mentorias. Então, a minha rotina, ela é multidisciplinar. Beleza? Um forte abraço. Se você gostou, então deixa o seu comentário, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Forte abraço.